pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing, entretenimento aqui no YouTube. Bem-vindo, minha galera, minha bancada, Michele Senise e Márcio Escudeiro, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um friozinho, né? Friozinho assim, fazendo aqui no Rio de Janeiro. Bom, você em Manhattan. Gentileza sua. Pois é, mas o Márcio em Manhattan, em Miami, tá acostumado com esse friozinho. Manhattan. Gente, temos uma convidada muito bacana hoje, Érica Linhares. Seja muito bem-vindo, Érica, tudo bom? Tudo ótimo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Legal, Érica. Bom, a Érica é fundadora, CEO da BeHave, desenvolvimento de soft skills, líder do movimento #NoMimimi, palestrante executiva e consultora. Ela é pedagoga de formação, especializada em comportamento dentro das organizações, e tem um lance bem legal aqui, que aí eu vou abrir aspas para ela mesma, para a Érica, que é bem interessante, é uma apresentação dela, né? Comecei minha carreira ganhando R$350 e deixei o mercado corporativo como diretora nacional de uma das maiores empresas do Brasil, com mais de 60 milhões de clientes. Você deve estar falando da TIM, que a gente andou pesquisando e viu que bastante tempo lá. E bacana que ela coloca aqui, trabalhei no mercado informal, sacoleira, no público, prefeitura de Sete Lagoas, dando recorde de arrecadação, e no privado cheguei a diretora nacional, aí no caso da TIM, ambiente muito masculino, sempre portei grandes resultados. Durante a minha jornada de mais de 20 anos, mais de 15 mil pessoas e 700 parceiros passaram sobre a minha gestão. Ô, Márcio, não é elegante tu cair na apresentação da nossa convidada. Ele aí caiu. Mas vamos lá. Vai voltar. Vai voltar. Muitos dos meus ex-funcionários hoje são presidentes de empresas, diretores, empreendedores, né, donos dos seus próprios negócios. E ela se especializou em desenvolver pessoas, mudar seus comportamentos, engajá-las para dar grandes resultados. Aí, continua o texto dela, apliquei o que aprendi com a pedagogia, educar pessoas. As pessoas precisam aprender a fazer o certo e a serem produtivas nos ambientes corporativos. Precisam mudar o mindset. Me preocupava mais com o comportamento da minha equipe do que com a técnica. Daí nasceu, né, nasce a BeHave. Legal, muito bacana. Quer dizer, acabei de apresentar o Márcio Volta. Que falta de educação, hein, Márcio? Vou te falar. Eu tenho certeza que a apresentação foi perfeita, Sandro. Foi, assim, irretocável. Não, foi, mas eu espero que você tenha escutado aí para a gente, né, poder debater. Não ouvi, mas eu vou assistir o programa, eu adoro o programa, eu realmente assisto, eu gravo, depois eu assisto de novo, então eu fico empolgado com esses programas. Você que está do outro lado, por favor, se empolgue também. Continua, meu amigo, eu vou pedir para esse cara que está ali, para ele fazer aquele procedimento, né? Acelerou o homem, rapaz, ele voltou acelerado. Bom, gente, vamos no nosso momento manual do YouTube para começarmos a entrevista. Por favor, Michele. Eu espero que, Márcio, na próxima vez você caia no momento YouTube para não fazer malcriação com a nossa audiência, tá? E não caia no momento de apresentação da nossa convidada. Bom, gente, pedir para vocês que vieram aqui assistir essa entrevista, se inscreverem no canal. Isso é o que move a gente, isso é o que ajuda a gente. A gente sempre traz boas entrevistas, bons conteúdos, pessoas que podem trocar com a gente, tirar a gente da zona de conforto, fazer a gente pensar, repensar, evoluir, e vocês só podem retribuir se inscrevendo no nosso canal. Muito bem. Márcio, desacelerou? Podemos? Você quer falar alguma coisa no momento? Não, acelerado, cara. A gente está quase nos 3.000 seguidores. Já passou. São seguidores, são inscritos. Não, já passou. Já passamos? Já passamos. Estou desatualizado. Obrigado, meu amigo. Você, já pessoa passou. Maravilhosa aí do outro lado, sensacional, que apertou lá aquela dificuldade incrível, que tem muita gente que acha que é difícil se inscrever, apertar um botão, dar o like no vídeo e ativar o sininho. Mas, Sandro, vamos confessar, a galera tá se esforçando. Tá. A galera tá com a gente, a galera tá curtindo, e eu fico muito feliz com isso. Então, só para lembrar mais uma vez, não deixe de fazer, para que a gente continue trazendo pessoas maravilhosas como a nossa convidada. Érica, seja muito bem-vinda. Obrigada.
Bom, vamos começar então a entrevista. Ao fundo está tocando o interfone, que eu não sei se é em algum lugar aí ou é aqui, talvez seja aqui. Mas enfim, é home office todo mundo, a gente acontece essas Claro. coisas. Vamos lá. Vida real, gente. Oi? Vida Vida real. real, vida real. Não tem Ô, mentira. ô Michele, quer começar? Vamos naquela pegada da sororidade? Ladies first? Eu quero. Por Eu favor. quero porque eu já estou aqui me corroendo de curiosidade para entender melhor o que é o movimento #NoMimimi. A gente tem dois assuntos para falar aí, né? Um é a empresa que você é CEO e eu quero entender melhor. Eu andei lendo e achei que a proposta é super interessante, mas eu confesso que a minha curiosidade maior está em cima do seu movimento. E eu gostaria que você explicasse para a gente o que é isso. Eu fiquei muitos anos no mundo executivo, né? 20 anos no mundo executivo. E o mundo executivo é muito chato, ele é muito boring, né? Ele é muito regradinho, as pessoas... Ele vem de uma cultura ruim, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, de muita hostilidade, medo, opressão. E eu vejo que para as pessoas mudarem a cabeça... eu sou uma educadora, né? Você precisa ter algum movimento, alguma palavra. O americano é muito bom para isso, né? Ele sempre dá palavras para alguma coisa, movimentos para alguma coisa, para que as pessoas despertem para aquilo ali, para que não seja uma lição de moral, para que... Então, eu fui vendo que era o que eu poderia fazer para que as pessoas despertassem o quanto é bom trabalhar, o quanto é bom ser útil, o quanto é bom produzir, que trabalhar é você aprender, é você ensinar, é você conhecer pessoas diferentes, é você se sentir útil. Então, fui observando assim para entender o que eu poderia fazer para que as pessoas se engajassem. E aí comecei a perceber qual o maior problema do trabalho, né? São os mimimis das pessoas, só que as pessoas entendem mimimi de uma forma diferente. Hoje, o que as pessoas fazem? Elas apontam o mimimi dos outros, correto? Deixa de ser mimizento. Isso é um mimimi seu, mas o projeto, né, o #NoMimimi é você com os seus mimimis. Nada de apontar dos outros. Para mim, a pessoa mais mimizenta que existe é a que fica apontando o mimimi dos outros. Porque ela não reconhece nada de ruim nela e sai apontando igual uma metralhadora o defeito de todo mundo. É do tipo, sou muito bom, sou ótimo, e todos os problemas que eu tenho não estão comigo, estão com as outras pessoas. Então, o projeto #NoMimimi é um convite a você pensar o que são as minhas dores reais. Real. E que eu preciso não procrastinar e trabalhar para resolver. E se eu não conseguir resolver, eu tenho que aprender a conviver, porque o mundo não é Disney, o mundo não é um mar de rosas, a gente tem que aprender a conviver. Tem problemas que não têm solução, como a morte, e a gente tem que aprender a lidar com a saudade do ente querido. Tem vários problemas que não têm solução. E cabe a gente aprender a conviver com eles. Porque a vida é assim. Eu falo que problema nada mais é do que a vida acontecendo. Então, você tem que olhar para dentro parar de olhar para o outro. A gente tem uma sociedade que olha muito para o outro e olhar para dentro de você. Tem problemas que são reais e que você não vai conseguir resolver. Não está na sua mão e a gente não controla tudo. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Tem problemas que são reais e que está na sua mão. Então, para de procrastinar e resolve. E tem problemas que são mínimas. A gente inventa. A gente cria. Tem alguém discordando aí Tem ferozmente. um cachorrinho aqui, Olha, cara. Que eu não tenho cachorrinho. eu vou ter que. Desculpa. Então, como eu estava falando, o problema é inerente à vida, é a vida acontecendo. Então, tem problemas que são reais e eles não têm solução e a gente tem que aprender a conviver com esses problemas, porque a vida ela não é perfeita, né? E essa é a dinâmica da vida. Tem problema que tem solução e a gente tem que parar de procrastinar e resolver antes que eles fiquem gigantes, mas tem problemas que a gente cria. A gente fica criando esses problemas. E esses acabam sendo os maiores problemas, porque é a forma como eu vejo a vida. E esses são os mimimis. E cada um tem os seus. Então, em vez de eu ficar me preocupando com a vida do outro e apontando o problema do outro, eu tenho que olhar mais para mim. É uma sociedade que está olhando muito pouco para ela e muito para os outros. Cheio de julgamentos, de opiniões. Todo mundo tem opinião sobre tudo e sobre todos. Todo mundo julga todo mundo. Então, dá um exemplo aí do que seria o movimento #NoMimimi dentro da realidade do que a gente está vivendo.
Teve aquele movimento nos Estados Unidos, quando aquele negro morreu por um policial. A maioria dos posts que eu vi na televisão, que eu vi na internet, era: parem de ter preconceito. A gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa. Extremamente preconceituosa. É verdade. Se ninguém tem preconceito, quem é o preconceituoso? Se todo mundo pede para que alguém pare de ter preconceito, raramente você vai ver assim: eu olhei, eu me analisei e vi que de várias formas eu tenho algum tipo de preconceito. Então, estou aqui dentro de mim pensando em como combater o meu preconceito. A gente está cuidando demais da vida dos outros e cuidando muito pouco da nossa. Se cada um se melhorar, a sociedade como um todo melhora. Então, o hashtag Não Mimimi é isso: por menos julgamentos e cuide dos seus mimimis. Melhore você como ser humano. Se você já fizer isso, você já está fazendo um bem danado para a humanidade. Com certeza. Muito Eu legal. acho perfeito. Diria que duas coisas assim que eu normalmente falo. A primeira delas é que é muito mais fácil e muito mais eficiente a gente deixar essa coisa de vamos falar do coletivo, vamos cuidar do coletivo, se cada um fizer o melhor, se cada um se doar de forma melhor, se cada um entender que fazendo a diferença consegue ajustar todo o coletivo. Quer dizer, se todo mundo tiver um pensamento bacana, positivo, tiver um pensamento de mudança mesmo, né, para melhor, isso acontece com todo mundo. É aquela coisa de se multiplicando, né? E outra coisa que você disse que eu acho perfeito, e eu ouvi alguma coisa parecida no sentido de a gente não consegue controlar as marés, né? Mas todo mundo tem o poder de navegar o seu barquinho. Quer dizer, você pode jogar o barquinho para um lado, o tempo não dá, as ondas não dá, a maré não dá, mas o barquinho a gente consegue conduzir. É um momento difícil, né? A gente passa, e aí pegando esse assunto do mimimi, eu sei que você falou no sentido muito particular, mas levando essa coisa para uma abrangência maior, o mimimi ele está hoje particionado, né? A gente vive um mundo polarizado, não é só aqui no Brasil, não. Nos Estados Unidos isso acontece também. E o que é mimimi para um lado não é mimimi para o outro, né? A gente acaba confundindo um pouco essa história. Como é que fica isso, né? As pessoas, por exemplo, dentro das empresas mesmo, o que é muito ruim para um determinado grupo pode não fazer a menor diferença para outro. Então, eu acho que uma situação que você, quando fala em soft skills, e a gente tem vários exemplos da dificuldade que as pessoas têm hoje em lidar com situações adversas e se ofendem, enfim, e não conseguem manter um diálogo, às vezes, bacana, partem para uma agressão. Será que é melhor, ao invés de... Estou fazendo uma pergunta aqui, né? Da gente tentar mudar esses conceitos de mimimi, a gente trabalhar justamente isso, o entendimento do mimimi do outro. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas você absorver aquilo ali sem ficar desesperado, sem ficar revoltado. Mas é esse o conceito do movimento hashtag No Mimimi. Para de mimimi do sentido do julgamento. Por isso que é no mimimi. Para com esse negócio de falar o tempo todo que os outros têm mimimi. O seu câncer não minimiza a minha dor de dente. Cada um sente de uma forma. Somos seres humanos únicos. Cuida da sua vida. Para de julgar o outro. Isso já vai facilitar absurdamente. Eu não tenho como, quando eu falo que as pessoas que falam tanto que os outros são mimimis, é o mais mimizento de todos. Quando eu falo que eu não gosto de gay, ou quando eu falo que eu não gosto de mulher, quando eu falo que eu não gosto de negro, quando eu falo que eu não concordo, se você gosta do Lula é porque você é ladrão, se você gosta do Bolsonaro é porque você é homofóbico. Quando eu começo a julgar, sentenciar e condenar pessoas, eu sou a pessoa mais mimizenta de todas. Porque a vida é como eu vejo. É como eu vejo. Se eu vejo com tanto rancor, com tanta raiva, com tanto... Eu é que sou sensível demais. Eu brinco muito com as pessoas o seguinte: aquilo que não me interessa não me dói. Né? Entra aqui e sai aqui. No YouTube pode falar, né? Mas eu brinco assim: ó, merda entra, merda sai. Por que você fica irritado? Por que você fica estressado? Agora, se você ficou irritado, se você ficou estressado, é porque bateu. E se bateu, é porque alguma coisa tem. Porque se não me diz respeito, se eu não concordo, por que eu tenho que ganhar a discussão? Por que eu tenho que tentar te mudar? Para que isso?
Isso é porque as pessoas estão se defendendo, porque sabe que a dor maior é quando eu olho para mim, é quando eu levo um papo com o espelho, quando eu começo a enxergar as minhas dificuldades. E aí eu vou ter que tomar uma atitude. Agora, quando eu enxergo só as suas dificuldades, eu não preciso tomar atitude nenhuma. Afinal, quem vai ter que mudar é você. Quem é ruim é você. Eu sou ótimo. Então, é mais difícil numa sociedade mais sábia, onde as pessoas entendam, cara, se você não consegue nem se mudar, você vai mudar o outro? Isso é uma missão quase impossível. Para com esse negócio. Seja você uma pessoa melhor. E se todo mundo fizer esse movimento, com certeza o mundo estará melhor. Tenha você a sua consciência limpa. Para de dar lição de moral. Isso não funciona. Se for para ajudar, tá ótimo. Se for para educar, para ajudar, para estar junto, se a intenção é boa, estamos juntos. Se é para reprimir, fazer julgamentos, condenar, não. Não perde seu tempo, não. Ô, Érica, você não acha que o politicamente correto, essa moda do politicamente correto, também aumentou essa quantidade de mimizentos? Porque tem muita gente que entra na discussão para ficar né? Para ficar aí na modinha, para poder aparecer de alguma forma, para poder, né, tentar ficar ali no centro de uma discussão babaca, porque como você acabou de falar, não tem por que ficar fomentando discussões que não vão levar a lugar nenhum, na verdade. Várias delas é mais até uma questão de querer estar ali, né? Vide aí haters, né? Haters muitas vezes, pô, os caras não têm o que fazer da vida, fica xingando, fica perdendo o seu tempo, podendo ser útil e produzir de alguma forma para ofender as pessoas. Então é uma coisa meio complicada. E eu acho que esse politicamente correto deu uma injeção aí na turma de sensibilidade, né? Todo mundo hoje é muito sensível a tudo. Você não pode falar nada, o que antes, né, há 20, 30 anos, os programas humorísticos, já falei isso aqui outras vezes, os Trapalhões, Chico Anísio, Jô Soares e tal, as piadas que eles faziam naquela época, hoje eles seriam censurados, né, digamos assim. A sociedade, do jeito que está sensível, não ia deixar, não ia ficar, enfim, ia ficar cheio de mimimi. Eu acho que aí eu volto ao respeito. Cada um vai sentir de um jeito, né? Eu acho que antigamente também as pessoas eram muito reprimidas e elas não podiam falar exatamente o que elas pensavam. Então, tem dores, tem pessoas que sofrem. Então, a gente tem que respeitar a dor do outro. Então, sei lá, Jô Soares era gordo e brincava com gordo, mas tem gordo que não gosta que brinca com gordo. Então, você tem que respeitar, entendeu? Não gosta da brincadeira? Ok. E pronto. Então, o que eu falo muito para as pessoas, você tem todo o direito de não gostar, de se sentir agredido, de explicar, mas não tem direito de fazer pior do que a pessoa. De ofender. Não, você diz, olha, não gostei, não te sigo mais, não gosto do jeito que você trata esse conteúdo, e a opção, seguir ou não seguir, e eu acho que o que a gente está fazendo é o errado. A gente dá voz a esse tipo de pessoas. Por exemplo, eu vejo esses haters que entram dentro, sei lá, de perfis como Thaís Araújo, de negros, Regina Casé para xingar e tal. Depois esses caras ganham 50, 60 mil seguidores. Verdade. E dá voz para eles. Eu acho que a indiferença, na minha visão, é aquilo que eu acabei de falar. As pessoas que não significam nada, que não falam nada, você tem que reduzir elas à insignificância. Não dá, não pode bater palma para maluco. E eu acho que essas pessoas hoje, elas estão muito ressaltadas. Sabe, se fala muito delas, e é engraçado que a gente acha que elas acham ruim, elas estão achando ótimo, porque elas têm convicção da maldade delas. Elas têm convicção que o que elas falam é correto. Eu só tenho uma dúvida, Érica, que é que existem movimentos hoje, né? A gente talvez não consiga. Eu tenho certeza que esse é o melhor caminho, da gente se, de alguma forma, blindar, mostrando alguma indiferença quando aquela coisa é simplesmente uma bobagem. Mas é que existem hoje movimentos, né? Então, se você fala alguma coisa no YouTube, por exemplo, que alguém não goste, caramba, os caras agora se unem e fazem aquela quase que um linchamento coletivo, né? A cultura do cancelamento, né? Cultura do cancelamento. Mas aí a nova dinâmica do movimento manada, que isso que trouxe não foi o politicamente correto, foi a internet. Então, eu me sinto muito mais forte quando eu estou inserido num grupo. Né? Então, se tem um grupo, eu achei aquele grupo que isso está polarizando o mundo, né? As pessoas ficam ele sim, ele não. A maioria não tem nem opinião, não sabe nem o que está falando, reproduz fake news, não está sabendo nem ler direito, já está passando para frente.
Se é na minha linha de pensamento, eu não quero saber se está certo, se está errado, eu estou reproduzindo. Então, é uma coisa que eu particularmente acho, se a gente for perder tempo discutindo com a manada, assim, eu acho assim, muitas vezes, quando eu vou falar o que aconteceu comigo uma vez. De novo, usando esse exemplo que aconteceu com os Estados Unidos, eu escrevi um post sobre preconceito, falando que eu estava triste comigo mesma. Né? Porque eu falei, poxa, acontece tanto isso no Brasil, por que eu fui me sensibilizar agora com um negro americano? Se aqui no Brasil isso acontece a cada segundo, a cada minuto, o tempo todo, é um país extremamente preconceituoso. Por quê? Porque eu vi que o americano se importou. Aí te dá uma vergonhazinha, pô, olha o tanto de branco que está ali defendendo o negro, olha, eles estão ali, se você for olhar, basicamente, todas as manifestações, tinha até muito mais branco do que negro numa manifestação. E aí eu pensei, falei, cara, eu nunca fiz nada. Esse negócio passou a ser indiferente para mim. Eu comecei a assistir isso no meu país como se fosse normal. Eu fiz o post me acusando, tá? E falando que, a partir daquele momento, eu ia ter outro olhar para aquilo, mas aquilo serviu para isso, para mim. Aí chegou uma menina embaixo e falou, quem é você, loura do olho azul, para estar falando de negro? É aquela coisa da apropriação cultural. É mais um mimimi, né? Não, mas aí é o mimimi dela, a dor dela. Aí eu não entro na discussão. Eu olho para ela e falo, olha, deve ter sofrido muito. É o jogo da empatia que eu estou pedindo muito para as pessoas. Eu olho para ela e falo, cara, deve ter sofrido pra caceta. Tá chateada demais, tá com rancor, tá com raiva. Não vale a pena eu entrar nesse embate. Não vale a pena. E aí as pessoas entram no embate tentando ganhar discussão. Eu pensei, a primeiro momento, eu pensei em falar assim, poxa, eu estou defendendo. Eu, como branco, posso defender qualquer um. Isso que você está fazendo é um tipo de racismo. Você está sendo racista agora. Eu decidi não. Falei, não. Eu vou respeitar a dor dela, é o momento dela. Então, o que eu estou tentando falar para as pessoas existe o politicamente correto? Existe. Para mim, a coisa mais politicamente correta que existe no mundo é o respeito. E as pessoas não estão respeitando a diversidade de ideias. Eu tenho o direito de pensar diferente. Eu tenho, e toda unanimidade é burra. Verdade. Nunca vai ter uma sociedade que todo mundo pense igual. E eu acho que o que está faltando, ficou lindo agora, você poder falar o que você pensa. Está lindo. Conseguimos essa conquista. Agora, a gente tem que dar um passo à frente, que é, vamos respeitar? Você pode vamos falar ouvir, né? pensa, a gente pode mas falar, tem que aceitar que o outro pensa diferente. Exato. Érica, para mim é maravilhoso ouvir tudo isso que você está falando, porque é muito parecido com o que eu penso em muitas situações. Eu tenho 2 filhos e aqui em casa eu costumo dizer para eles que se eles estão numa brincadeira na escola, onde um está rindo e outro está chorando, a brincadeira não é legal. Ah, mas poxa, antigamente podia chamar um amiguinho de gordo que não tinha nada a ver. Tudo bem, mas o amiguinho hoje sofre. E não é legal você causar dor em alguém. E eu acho que é essa a premissa, dane-se o que podia antigamente. Hoje, se você causa dor em alguém, não está saudável. E aí, partindo para o campo da política, é exatamente isso. O que me incomoda, eu tenho um posicionamento político, como eu sou empreendedora, eu sou produtora de eventos sociais, eu sou cerimonialista, eu raramente me envolvo nesses assuntos, é uma escolha não me posicionar, mas lógico, né, na minha vida pessoal eu tenho um posicionamento político, mas o que me incomoda mais na história do posicionamento político é ler posts de pessoas que agridem aqueles que não concordam, do tipo, eu amo o Bolsonaro e você odeia o Bolsonaro porque você é um idiota. Eu amo o Lula e você odeia o Lula porque você é ladrão. Gente, cada um tem sua verdade. Cada um tem sua história, cada um tem sua trajetória, cada um tem um motivo para acreditar naquilo. Recentemente a gente teve agora a história da menina de 10 anos que foi estuprada e engravidou, e aí, assim, particularmente, eu compreendo a decisão da justiça, isso é um posicionamento pessoal, mas eu não fui a pessoa que xingou aquelas pessoas que foram para a porta do hospital e ficaram acusando o médico. Eu não sou essa pessoa. Aquelas pessoas têm uma trajetória e uma forma de olhar o mundo que levam elas a ter esse pensamento. Não é o que eu concordo. E só isso, não é o que eu concordo. A gente pode seguir assim. Mas aí eu vou fazer um parêntese. Aí já beira a falta de respeito. Eu posso pensar que você está matando um ser humano, que isso é ilegal, mas eu não posso invadir tua casa.
Eu não Não, posso ir para a sim, porta da sem sua casa. dúvida, Eu não posso ofender uma criança. Aí é que está a sem falta de respeito. dúvida, As pessoas, por sem religião, dúvida. por política, matam, agridem. Não, você não pode. Você não pode, atrás de uma convicção religiosa ou atrás de uma convicção política, agredir pessoas. E, gente, palavras agridem. E machuca. Palavras ofendem. Palavras machucam. Então, isso para mim também é crime. Isso para mim é um crime. Você ir para a porta da casa de uma criança que está prestes a ir para um hospital tirar uma outra criança e ficar Não, mas gritando foi e no chamando essa hospital. criança de assassina, você Não, está foi no cometendo um hospital. crime. O que não justifica, né? O que não minimiza, mas não foi Então, na tudo casa dela. bem você ser contra respeito, mas não agride. Não Sem agride. dúvida. E Sem dúvida. eu acho que está faltando Mas respeito o que no eu quero mundo, sabe? dizer é que eu não pago a falta de respeito com outra falta de respeito. Se eu estou Não, criticando aquelas sim, pessoas lá sim. xingando, eu também não acho que o que elas fizeram são certo, mas eu não sou a pessoa que vou xingar as pessoas que estão xingando, porque a gente entra num looping, entende? Um xinga quem está fazendo, aí Ciclo do outro xinga ódio. quem está xingando, e é É o isso, é o ciclo looping do do ódio, entendeu? É o Verdade. looping do xinga quem está fazendo, aí xinga quem está xingando, aí xinga quem está xingando, porque você concorda com quem está fazendo. Cara, você não sai do lugar. Érica, eu entendo também o outro lado, e assim, também não me posicionando, porque eu mesmo não tenho, sobre esse caso, eu acho que foi uma coisa desumana, né, o que essa menina passou, não dá para imaginar. Mas aquelas pessoas, na cabeça delas, tá? Isso não é o meu pensamento, mas na cabeça delas estavam tentando fazer, e aí, mais uma vez, entendam, né, pessoas do outro lado da telinha, eu digo na cabeça delas, era evitando um assassinato. Para elas estão salvando vida, né? Exatamente. Então, quer dizer, era uma atitude para elas legítima, né? Então é muito difícil. Isso que a gente pede, esse entendimento de todos os cenários, varia muito de cultura, porque uma coisa aqui no Brasil, ela é vista de um jeito, e na China, sei lá, Arábia Saudita, de acordo com a cultura, com o ambiente que aquela pessoa foi criada, muda completamente o cenário. Então é muito difícil. Eu acho que a base de tudo é você tentar compreender. Mas mesmo assim, eu entendo que essa tentativa às vezes é complexa e demanda da gente talvez uma evolução que a gente ainda não tenha. Mas eu concordo plenamente que o primeiro ato é a gente poder falar, né? E nessa que a gente pode falar, a gente tem que entender que a gente precisa ouvir, porque se a gente não ouvir, não adianta nada. Se todo mundo fala. Sabe o que quer, pode escutar o que não quer. Exatamente. Porque tem a volta. Entendeu? Você vai falar uma coisa, pode ser que eu concorde, pode ser que eu não concorde. E tem uma coisa que é maravilhosa. E aí é que entra behave, que é comportamento. Sim. O problema do ser humano hoje é comportamental. Ele não está sabendo se comportar. Ele tem a tão liberdade conquistada. As pessoas podem falar e ele não está sabendo mexer com ela. Antigamente ele não tinha liberdade. Então tem uma doutrina, eu aplico, e agora que você tem a liberdade de ir e vir, de falar, você usa isso como uma arma. Então, as pessoas não estão sabendo lidar com a liberdade que elas têm. E elas estão indo além. E aí é que entra a parte comportamental, que é o que a gente fala muito, que é a empatia, respeito, tolerância. E o principal de tudo, as pessoas têm que entender que elas não são a última bolacha do pacote. Você não é a pessoa mais inteligente do mundo. Você não é o dono da verdade. O que você pensa não necessariamente é o certo. Isso não é verdade. E a gente está falando... bonita... Desculpa te interromper. De ideia. Sim, a gente está falando do macro. E dentro das empresas, Érica, isso deve acontecer também num outro nível, né? Porque da mesma forma que existem as diferenças culturais, quando a gente está falando agora de sociedade, né? E de situações que envolvem pensamentos diferentes, dentro das empresas também a cultura, o ambiente em que aquela pessoa nasceu, a escola que ela frequentou, né? A origem da família, tudo isso gera pensamentos diferentes, às vezes completamente diferentes, às vezes opostos, né? Então a gente fala muito... Não necessariamente tem certo e errado, e muitas vezes o oposto pode se complementar, que é maluco, hein? Pode fazer você ver um outro ângulo, uma outra história. O que eu falo muito para as pessoas o que acontece muito dentro da empresa? A empresa não é um mundo à parte, gente, não é uma realidade paralela. Aquilo que a sociedade vive leva para dentro da empresa. Não tem jeito. Então, a cultura brasileira vai entrar dentro das empresas. E é por isso que a gente fala muito com as empresas. Comece a trabalhar comportamento. Você fica muito preocupado com hard skill e pouco preocupado com soft skills, mas o que faz você
resultados exponenciais é soft skill, não é hard skill. Não é se o cara é formado, se tem inglês, se tem isso, aquilo. Porque isso, sem um comportamento adequado, é desperdício. Eu falo que, durante a minha carreira, eu vi as pessoas que estavam prosperando, né? Então, já passaram mais de 15 mil pessoas sob a minha gestão. Elas não tinham a mesma grade curricular, mas tinham a mesma filosofia de vida, a mesma maneira de se comportar, o jeito que via a vida. Eu gosto de dar um exemplo que é muito claro. É eu chegar, acordar de manhã e vamos supor que eu tenho filhos gêmeos. Acordo irritado. Aí eu vou acordar e vou dizer, cala a boca, não mexe comigo. Um vai falar, ih, mamãe acordou nervosa. O outro vai falar, ai, ela não gosta de mim. A mesma reação, os mesmos filhos, na mesma casa. Entendeu? E isso tudo muda. Dali em diante, uma reunião muda. Se eu chego numa reunião e estou mais afetada porque cheguei da minha casa mais afetada, tem uma pessoa que vai absorver o seguinte, hoje a Érica está irritada, a outra vai absorver assim, ela não gosta de mim, ela quer acabar comigo. E aí toda a interlocução, a partir daquele momento, muda completamente. O rumo do negócio muda muito. Então, o que a gente pede para as pessoas e os comportamentos que a gente trabalha muito é respeito, aprender a resolver problema. Isso tudo é ensinável. Aprender a você se autoconhecer, em vez de preocupar com o outro, preocupa com você. Quando você entra dentro do avião, gente, a primeira coisa que as pessoas fazem, põe a máscara primeiro em você, depois no outro. A gente se preocupa demais com a vida do outro. Muito e muito pouco com a nossa. A nossa está desmanchando, está acabando e a gente está lá falando do outro. Está lá falando do outro. Então tem que se ter um autoconhecimento, sim, para entender quais são as minhas partes boas, onde eu sou muito bom para eu ressaltar ainda mais, para eu fazer o meu marketing pessoal, para eu mostrar para as pessoas o quanto eu sou bom. Porque eu falo muito dentro de empresa. Você acha que as pessoas, você é a única pessoa no mundo que está todo mundo te vendo o tempo todo? Que as pessoas não têm mais coisa para fazer? Que elas precisam olhar para você o tempo todo? Não, elas não precisam. É você que tem que se destacar. É você que tem que mostrar quais são as suas qualidades. É você que tem que se propor a fazer as coisas. E, do outro lado, conhecer muito bem aquilo que você tem de ruim para você se desenvolver. Ninguém é perfeito e jamais será. Mas é tão bom a gente conhecer aonde a gente fere o outro, aonde a gente se fere, para a gente conseguir controlar esses ímpetos. Gente, é totalmente possível. É porque a gente não perde tempo fazendo isso. Então, as habilidades comportamentais que a gente trata é a empatia, a inovação. As empresas... Você já está falando da BeHave, né? Você está falando da BeHave. Aí você está falando no campo da BeHave, que você... Né? Deixa eu só interromper rapidamente, que aí a gente passa para o papo da BeHave, que a gente tem o nosso momento audiência. Então, a gente tem o momento em que a gente atende, lê os posts que a galera manda para a gente. Enfim, a gente dá, né, dá a voz a quem nos prestigia. Saúde, saúde. A gente tem. Não deu tempo de fechar o microfone. Então, vamos lá, gente. A nossa audiência tem estado fofa, e isso é muito bacana, porque, né, o hype da internet... Hoje, então, o hype da internet está bombando política e aquela perguntinha, né, que está bombando na internet, que o pessoal está fazendo direto aí, mandaram para a gente, eu vou ler. E aí, também, independente de gosto político pessoal e da mesa aqui, por favor, a Janaína mandou, presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? O que gerou a confusão toda essa semana aí com relação à resposta do presidente e tudo mais. Então, tá lido aí o primeiro post que a gente recebe. Aqui, ó, bem legal, a Jane, olha como é que a mulherada está participando. Esse é um momento de dificuldade sem precedente, que vem com estresse, tristeza e ansiedade, se referindo à pandemia. Aqui mandou também um bem legal, o Alessandro. O hábito de falar com Deus muda o nosso jeito de falar com as pessoas. Legal. Esse eu já li em algum lugar. O Rafael. Às vezes não me importa nem a minha opinião. Imagine a sua. Aqui o Marcelo. Você sabia que dá para descobrir se a mulher está nervosa pela palma da mão? Se a palma da mão dela for na tua cara, ela tá nervosa. O pessoal tá fofo, né? São brincadeiras, mas o pessoal tá fofo. Aqui manda o Didi. Parabéns ao motorista do ônibus que, ao ver duas mulheres brigando por um assento, gritou: o lugar é da mais gorda.
as duas ficaram de pé. E aqui uma que a Michelle não vai gostar tanto, mas enfim. Quem mandou pra gente foi uma mulher, né? Então aqui a Marcele mandou: nova raspadinha do Vasco. Raspe aqui. Se aparecer a palavra campeão, corra até a padaria mais próxima e troque por um sonho. Nossa, que piadinha de tiozão, como diria minha filha. Ó, você tá criticando a Michelle, a Marcele, não é? Eu não fiz essa piada. Outra também que tá bem no hype da internet, né? Que estão botando e mandaram pra gente, logicamente, que fala o seguinte: a palestra do ano. Como colocar seus maridos no braço de Jesus. Flor de Lis. Epa! Gente, essa é humor negro, né? Humor bizarro. Aliás, a expressão humor negro hoje politicamente não é legal falar mais, né? Tem essas expressões que geram mimimi. Daqui a pouco seremos mudos. Não podemos falar em libras. Exatamente. E aqui, para fechar, gente, aí foi uma coisa bem legal que saiu na revista Forbes, agora essa semana: 15 bilionários que não possuem ensino superior. Aí a Forbes diz que a educação é o caminho mais efetivo para uma carreira de sucesso, mas toda regra tem sua exceção. E aí ela mostra, a partir do Bill Gates, e relaciona 15 bilionários no mundo que não possuem ensino superior. Eu acho que a matéria ela é interessante, mas apologia a não obter conhecimento, a não estudar, eu não acho legal. Entendeu? A matéria tem um ângulo legal, sim, entendeu? Mostrando que você pode se especializar. Mas é o que a gente está falando aqui, né, Sandro? Agora com a Érica, que os soft skills assim, podem fazer toda a diferença, né? Às vezes o cara tem, sei lá, 40 diplomas e não consegue evoluir. Mas você é contratado pelos hard skills, você não é contratado pelos soft. Mas esses caras não são contratados, né? Eles se fizeram. Tomara que isso mude. As melhores e maiores empresas do mundo já não contratam assim mais. Mesmo porque os chefes delas... Bill Gates abandonou a faculdade. Sim. Porque aquilo não estava fazendo sentido para ele, né? Aí, quando você olha, Steve Jobs nem fez, porque para ele não fazia sentido. Eu, inclusive, vou fazer uma live... O Zuckerberg parou também. Mark Zuckerberg também parou. Ele estava em Harvard. O que eu estou tentando dizer, a Behave veio para mostrar isso. Hard skill sem soft skill é desperdício total. É pegar diploma, rasgar e jogar no lixo. Agora, você vai ver pessoas que não têm diploma nenhum. Eu lidei com vários parceiros. Estou falando de Luísa Trajano. Vários parceiros assim que você vê... Cara, eu tinha parceiros que mal falavam português, mandavam de jatinho. Começou lá embaixo. Mas o cara tem um conceito de vida muito diferente, muito diferente. Aí, óbvio, uma pedagoga não está fazendo apologia a não estudo. Eu só estou dizendo que estudar sem desenvolver as suas habilidades comportamentais não adianta nada. Agora, não estudar e ter as habilidades comportamentais desenvolvidas, adianta. E a gente sabe quem nasceu primeiro. Quem nasceu primeiro foi a sua atitude diante da vida. Você vai ter pessoas... como o sorriso aqui. Pensa... Todo o trabalho é importante. Todo o trabalho dignifica. A Colurb é uma das empresas onde o carioca tem mais orgulho. É uma empresa que a gente está falando de lixo. Se você olhar, é uma das que o carioca tem mais orgulho. Por causa de quem? Por causa do sorriso. Porque ele vai rindo. Porque ele brinca com aquilo, porque ele acha que o trabalho dele é maravilhoso. Uma vez eu vi uma entrevista dele que eu achei sensacional. Ele falou: deixa eu deixar de varrer sua rua por uma semana para você ver o que vai acontecer com você. Meu trabalho é vital. Claro. Ele tem orgulho do que ele faz feliz. E um belo dia a Globo filmou ele e ele caiu nas graças. Mas antes de cair nas graças, ele era daquele jeito. Exatamente. Ele fazia feliz. Então, isso faz uma diferença absurda. Hoje ele dá palestra, hoje ele ganha dinheiro. Eu tenho vários cariocas para mostrar isso. O Rick Chester não é diferente. Se você for olhar as pessoas, quando elas sobem, a maioria dos empreendedores, quando você vai ver, eu falo muito com as pessoas, leem livros. Estudo não necessariamente adquirir conteúdo, não necessariamente é para faculdade não, tá, gente? Adquire conteúdo e conhecimento de várias formas. E uma das melhores maneiras que você tem de adquirir conhecimento é aprendendo com o próximo. Com um chefe, com um par, com um amigo. Isso o americano faz demais. O americano tem muito orgulho de quem prospera. Um cara prosperou, eles estão lá, great, parabéns, me ensina. O que você fez? Aqui no Brasil aposto que não paga imposto.
É isso aí. Eu, no meu caso, robô, é ladrão, tá lá. com alguém. Tenho certeza. Ô, Érica, eu acho que pode estar mudando, mas eu ainda acho que as empresas contratam por hard skills e me demitem pelos soft skills. Eu acho que a mentalidade, sim, legal de estar mudando, mas se você pegar, por exemplo, entrar no LinkedIn, contrata-se, manda o currículo para tal lugar. Pô, você mandar currículo já está querendo saber dos hard skills, não está querendo saber de soft skills. Sabe Você nem que Mas tem maioria muito lugar exige. que já quer um currículo diferente, que já quer um currículo da sua apresentação em vídeo e não está nem mais aí se você fez. Mas isso é uma outra, isso é O que eu uma quero outra, dizer, gente. A maioria sim, não mas é é assim, um não. momento de transição. O que eu quero dizer é que, assim, isso hoje já existe. Vai ter gente que fez uma puta faculdade e vai perder a vaga para um cara que fez 0 faculdade, mas que fez uma puta apresentação, mandou um vídeo, e aí o CEO vai olhar e falar assim, opa, esse aqui me interessa muito mais, o cara é diferenciado, pensou fora da caixinha. Michele, 22 anos que a gente tem de ideia rara, né, da minha agência de comunicação e marketing. A gente contratou uma vez em 22 anos, uma pessoa que, de fato, numa entrevista, ela jogou para o alto tudo quanto hard skill e por aí vai, e falou assim, olha, se vocês me derem uma chance, eu mostro que eu sou boa. E aí o meu sócio, era um grupo, né, na época, os meus sócios olharam e falaram assim, porra, caramba, ficaram assustados. E ela falou assim, eu preciso de uma chance, me dá 90 dias de experiência, não precisa me pagar, se vocês não quiserem, eu saio numa boa, tranquilo, então agora eu quero uma chance. Eu achei aquilo tão bacana, tão assim, a atitude dela de chegar junto, de mostrar a que veio, só ali já me ganhou. E eu topei, só que eu tive resistência com os sócios, fala assim, pô, cara, mas tem gente muito mais qualificada, aí vem os hard skills, né? Tem gente que fala 4 línguas, que mexe em vários softwares, que mexe com várias coisas. Isso, gente, foi difícil. Eu consegui contratar ela porque eu penso exatamente como vocês. Mas, assim, foi uma... Mas é um Mas o que eu quero te dizer é que mudança é assim. Mas mudança é assim, mas ela já começou. Verdade. As maiores e melhores empresas já contratam assim. Google, Facebook, LinkedIn. Vou te contar como é que as maiores agências de recrutamento, porque eu faço parte, contratam hoje em dia. Sabe, no LinkedIn, a primeira coisa que olha, tua história. Se ela não for boa, já nem olha o seu currículo, nem olha a sua graduação mais. É aquele primeiro campinho, que você tem ali 15, sei lá, aquilo ali, nem sei quantos caracteres tem ali, para você escrever quem é você. A pessoa lê aquilo. Se você não conseguiu se apresentar bem, as pessoas já não leem mais. Os grandes hunters hoje já não leem mais. Óbvio que se você for para as empresas, se você quiser empresa top, hoje, eu já te garanto que é soft skill. Já te garanto. Para você ser presidente, para você ser presidente de uma Apple da vida, para você ser presidente de uma Netflix, você não precisa ter currículo mais. 0. Você não precisa ser formado na faculdade. Está lá, nos mandamentos deles. Agora, a boiada, 80% ainda não está. Mas vai mudar. Exige, inclusive, né, Érica? Exige o diploma. Vai mudar. Não é igual antigamente que demorava para mudar. As instituições de ensino estão mudando. Eu pus a minha filha no Eleva. Por quê? Porque ela mudou completamente o conceito de estudo. Parte da manhã é Enem. Toda parte da tarde não é Enem. A Maria Eduarda, com 11 anos de idade, estava montando uma empresa, fazendo payback, break-even. Então, já está mudando. Tem um laboratório de impressão 3D. Se quer tocar música, tem música para tocar. Se quer ser esportista, você pode ser esportista. Então, ou seja, e hoje em dia as mudanças, a gente tem que tomar cuidado com isso. Elas são muito rápidas. Antigamente, sei lá, do PC para um telefone celular demorou anos. Agora, 1 aninho, 2 aninhos, todo mundo já se adaptou para as coisas. Se você não se atualizou, é muito difícil. E o que a Behave faz é mostrar isso para as pessoas. Pode ser que a empresa que você quer trabalhar mude mais rápido que você. Porque a gente fazer mudança interna de soft skill não é fácil. A gente mudar não é fácil. Você adquirir habilidades comportamentais como tolerância, empatia. As empresas hoje, a maioria das empresas hoje contrata a nossa empresa para quê? Para fazer diversidade. Elas querem todos os tipos de diversidade. Ela quer pôr pessoas mais jovens com pessoas mais velhas, porque entende que um tem experiência, o outro tem a jovialidade, a rapidez, a agilidade. Ela quer pôr mulher com homem, ela quer pôr negro, ela quer pôr gay, ela quer estar diversa. Só que aí eles fazem a diversidade, mas não fazem a inclusão. Aí é o caos.
a intolerância. Ninguém tolera ninguém, porque aí é pensamento, divergência de ideias, de maneira de agir, de pensar, e aí a empresa passa a não dar resultado positivo. E aí ela olha para as outras empresas que são diversas, e essas empresas estão dando muito resultado positivo. As empresas que fazem inclusão têm produtividade e margem até mais de 20% maior, mas é inclusão e não diversidade. Eu brinco que a diversidade é você chamar a pessoa para a festa, a inclusão é você chamar para dançar. E como é que você faz a inclusão? Desenvolvendo soft skill, desenvolvendo empatia, a habilidade de escutar, de mudar de ideia. Se eu entro numa reunião com vocês aqui agora e vocês falaram uma coisa que eu mudei de ideia, esse dia eu cresci. Foi um dia maravilhoso. Verdade. Foi o melhor dia da minha vida. Agora, se eu entro aqui e eu nunca mais mudo de ideia, e é uma empresa que todo mundo pensa da mesma maneira, do mesmo jeito, igual, essa empresa vai falir, porque inovação não nasce assim. Não nasce. Então, ou seja, hoje as empresas já entenderam que precisa ter pessoas de skills diferentes. Tem que ter aquele cara que é Caxias, técnico, que vai ter 1000 diplomas. O conhecimento, ele é importante, Érica. Eu acho que ele é importante. É uma mistura. Porque você também não pode ir só pelos soft skills e esquecer. Pô, você está contratando um engenheiro, pô, a pessoa não estudou engenharia, pô, não dá, entendeu? Você está contratando um médico, um neurocirurgião que não estudou, só porque o cara também tem soft skills, não dá, entendeu? Então, publicidade, a pessoa tem que saber. Tem que ter a base, uma base. Você precisa entender que quando a pessoa tem um soft skill desenvolvido, ela corre atrás, tá? Não, mas ela não é especialista, mas não é uma especialista. Não é uma pessoa especialista. Ela corre atrás. Mas, Sandro, na universidade você vai formar. Sandro, na universidade você vai formar, sei lá, 10 mil médicos, né? Eu sou professor universitário. Eu acho que o conhecimento ele é fundamental. Claro. Agora, é lógico, soft skills também você tem que ter um mix disso aí. Senão você chuta pro alto o conhecimento. Mas é exatamente o que a gente está falando, nenhum nem outro. Não, nenhum nem outro, exatamente. Se você tiver estudo e você não tiver soft skill, você desperdiçou, porque é conhecimento retido. Você não consegue pôr ele em prática. Se você tiver só soft skill e não tiver conhecimento, é complicado também. Você corre atrás do conhecimento. Acho que é um mix, porque na universidade a gente vai formar ali 20 mil profissionais, né? Quantos desses 20 mil vão realmente se tornar o especialista que você está dizendo? Quantos vão se destacar? Aqueles caras que realmente se dedicarem àquilo ali. Então, não basta só o currículo, não basta só o diploma, né? Ele tem que ter algo a mais. Eu acho que o algo a mais é isso que a Érica vem colocando. E uma coisa que a gente critica aqui é que o ensino ele não vem acompanhando essas mudanças. A gente ainda tem um ensino muito burocrático. Defasado. Nossa. Exatamente. Então, assim, o mundo está girando, as coisas estão evoluindo, mas o ensino não, cara. Existe uma resistência, principalmente aqui no nosso país. Lá nos Estados Unidos a coisa está melhorando, mas aqui é ridículo. Então, se a gente não tomar essa consciência, se a gente não entender que o ensino precisa avançar junto com o mundo, a gente vai formar ainda a galera da era industrial e a gente vai estar num outro momento que não tem nada mais a ver com aquilo. Já estamos formando profissionais do século XX para o século XXI, ou seja, o ensino está defasado. Concordo contigo plenamente. Isso aí Mas esse é o ponto que é muito importante, né? Quando vocês vão pedir a dica do livro, eu vou dar essas dicas. A inteligência artificial é uma realidade, gente. É verdade. Né? Se você for um simples técnico, mero técnico de algoritmo, você vai virar uma máquina. O que a gente precisa do ser humano é a parte humana, de aprender a lidar com a diversidade. Então, em Harvard fizeram um estudo, você falou de médico, que eu vou te falar. Separou em 2 grandes gênios que não tinham humanidade nenhuma. Grandes gênios. E pessoas que a máquina ia fazer uma cirurgia do coração, e um outro grupo que os caras não eram tão gênios assim, mas tinham humanidade. E aí, antes das pessoas irem para a cirurgia, os que tinham humanidade, mas não eram tão gênios, eles falavam, vamos lá, eu preciso de você, você tem que lutar para viver, nós estamos juntos, eu luto por você, mas você tem que lutar junto comigo. E tinha todo um envolvimento com a família, aquele negócio lá. O índice de sobrevivência é infinitamente maior do que dos gênios. E aí, o que eles quiseram mostrar com isso? O outro era indiferente, ele era gênio, frio, falava, você tem 80% de chance de morrer,
20% de chance de sobreviver, assina, por favor, aqui para mim. O cara já entra morto. Pô, já morri. Aí, nesse caso, ele já já morreu, morto. entendeu? Ele já morto. Pô, Mas o cara é um gênio. Aconteceu isso com a minha mãe. A minha mãe teve aneurisma, eu tive que assinar essa porra desse documento, entendeu? Então, você pega e aí o que eles mostram? Aí entra a máquina. Tira o gênio e põe a máquina. A precisão daquela máquina é assustadora. Então, o que as pessoas estão falando muito? E aí você vai ver isso na Islândia, no Japão, na Nova Zelândia, Canadá, e não é Estados Unidos, é Vale do Silício. Eles estão dizendo muito, eu preciso da parte humana do ser humano, porque o algoritmo já era. A parte técnica, esquece. Vai ter algoritmo para tudo. Então, isso é que eu concordo que está defasado. Se você chega no Canadá, o meu sócio Laércio foi viver 6 meses no Canadá para a gente montar uma empresa consistente, que um dos países mais accountable do mundo é o Canadá. Aprende soft skill na escola. Tem matéria só para desenvolver habilidade comportamental. Por isso que é um povo correto, consciente, patriota, educado. É um país que custa ter crise, porque são pessoas de consciência, de amor ao próximo. Então, isso no Japão é a mesma coisa, Nova Zelândia é a mesma coisa, e Stanford começou, isso aí o Vale do Silício começou a fazer isso também. Começou a equalizar a parte comportamental com a parte técnica. E eu volto a dizer, eu sou pedagoga, seria uma heresia falar que estudo, conhecimento é uma coisa muito importante. A ignorância não leva à felicidade, eu odeio esse negócio. Não é verdade. Não é isso, isso é uma estupidez, isso é coisa de preguiçoso. Para mim, isso é uma frase criada por um preguiçoso. Mas o conhecimento é a coisa mais bonita do mundo. É lindo. Agora, o que eu falo para as pessoas é que não necessariamente conhecimento é estar sentado numa escola. Tem várias maneiras de adquirir conhecimento. Verdade. Ainda mais nesse modelo hoje em dia, que a gente vive. E hoje em dia, então, você só não adquire conhecimento se não quiser, né? Porque tá aí, tem até de graça, inclusive. Tem várias coisas aí que você consegue de graça. Tem tutoriais aqui no próprio canal do YouTube. Você pode montar um foguete aqui, que tem ensinando a montar um foguete. Enfim, é um negócio surreal. Hoje em dia só não existe mais desculpa para você falar que não sabe ou não conhece. Você não quer, aí tudo bem. Aí é uma coisa de respeitar a opinião também. A pessoa não quer, não quer. Minha mãe, com 72, 73 anos, agora está aprendendo inglês. Entendeu? Em casa, ela está aprendendo inglês e detalhe, está aprendendo mesmo. Porque eu falei, mãe, será que esse negócio aí... Pô, ela está falando, ela já está falando coisa que ela sempre quis, né? E eu falei, pô, aproveita a pandemia, né? Que você tem mais tempo e tal, não sei o quê. Pô, ela tá lá, inclusive tem uma métrica que eles fazem de gamificação para poder incentivar, né, o aluno. Ela tá sempre entre os top 3 lá, entendeu? Tá sempre disputando. Entendeu? Quer dizer, isso é legal, né? Como é que a gamificação também incentiva, né, a pessoa, como é que... Enfim, mas eu acho isso muito bacana, né? Muito bacana. A pessoa, ela tá lá e eu já aproveito aqui para fazer aqui, dar meus parabéns para ela e que ela realmente... Daqui a pouco a gente conversa em inglês. Vai ser muito bacana, né? Deixa eu complementar uma coisa que a Érica falou. Na verdade, a Érica, acho que eu estou meio impactada, assim, porque muita admiração, Érica. Assim, a gente tem pensamentos muito parecidos. E aí você falou várias coisas que eu queria comentar, mas a gente com certeza não vai ter tempo. Mas hoje o programa tem 2 horas, eu já combinei isso. Não, senhor, porque a gente tem que chamar, tem que dar gostinho de quero mais, aí a gente chama a Érica de novo. Hoje não dá, Sandro. O papo tá muito bom, 7 minutos para começar a entrar na reta final. Então, por favor, fique à vontade. Vai brigar com a gente, vai virar hater, vai ser chato isso. Bom, que aí ela volta de novo. Aí a gente tem que dar gostinho. Já gosto da ideia dela voltar. Lógico. Eu só queria complementar isso sobre isso que você falou, assim, do quanto a gente precisa da parte humana das pessoas. A gente precisa da parte humana das pessoas até para programar os algoritmos, até para programar as máquinas. Tem aplicativo por aí rejeitando quando você pede alguma coisa em tom de ordem, né? Tipo, Google, faz isso para mim. E ele fala para você, peça com educação. Cadê o por favor? E é isso que isso tem que ser programado por um humano, entendeu? A gente usar a humanidade das pessoas para programar os algoritmos e as máquinas para melhorar a relação entre as pessoas. Isso é muito legal. É verdade. Bom, gente, aqui vou entrar agora no momento dica de livro,
que é nosso momento. Hoje ninguém foi pego de surpresa, falamos em off do momento Dica de Livro para todo mundo ficar esperto. Então, vamos começar com a nossa convidada, por favor. Érica, sua dica de livro aí para o pessoal do outro lado da telinha. Olha, eu estou relendo ele, leio os capítulos, leio de novo, principalmente na pandemia, passei a ler de novo, que é 21 lições para o século XXI. Eu acho que ele abre muito a nossa mente para uma série de conceitos. Quando a gente fala, inclusive, de religião, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala da força da informação, quando a gente fala de humanidade, quando a gente fala de educação dos nossos filhos. Então, como ele permeia um mundo que está por vir, e eu acho que a gente está sempre... A gente pode reescrever a história. A gente pode fazer com que o mundo seja diferente. Eu acho que vale muito a pena a gente tentar entender o que está por vir para que a gente possa fazer o nosso melhor. É aquilo que eu acabei de falar, a ignorância não é legal. Se agir na ignorância não faz bem. Então, é a dica de livro que eu dou, porque eu gosto muito do Yuval. Eu acho que ele é um cara muito consciente e que ajuda. Eu não tenho essa capacidade de fazer várias pesquisas ao mesmo tempo, pegar vários conhecimentos, tudo que está acontecendo no mundo, ler 500 livros. Então, ele faz isso para mim e eu sou muito grata. Legal. Olha, me lembrou agora meu avô é militar, já faleceu, mas ele foi da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira, foi para a Segunda Guerra Mundial e tal, e ele falava, ele criou o termo junto com outros militares, é o termo chamado pacifismo ativo, né, e ele falava o seguinte, que as guerras não resolvem. Entendeu? Se guerra resolvesse, você ia lá, batalhava e tal, não sei o que, e acabava. Ao contrário, as guerras pioram, né? Porque depois, pós-guerra, a situação complica muito mais. Então, assim, me lembrou isso, né? Porque se ignorância resolvesse, você resolvia na porrada e acabava o papo. Mas, na verdade, não é assim que a coisa funciona, né? Vide aí desde a da época de Roma Antiga, né? Gladiadores e por aí vai. Então, me lembrou agora meu avô. Hoje eu tô familiar. Lembro da minha mãe, do meu avô. Hoje eu tô familiar. Enfim, Márcio Escudeiro, diga lá sua dica de livro para hoje. Eu vou falar de um cara que, né, assim, respeitado por todo mundo, tem uma história muitíssimo interessante e tem muito do que a gente falou aqui em alguns sentidos. O nome do livro é A Bola de Neve e a história do Warren Buffett. Vale muito a pena você ler. Então, eu recomendo muito. A história do cara é realmente incrível. Muito legal. Michele, contigo agora. Vamos lá, vamos para a continuação da Sombra do Vento, da trilogia. Não, até tem outros livros do Carlos Ruiz Zafón que eu quero indicar. Sou fãzaço. Hoje eu quero... Esse papo me fez lembrar de um livro que eu adoro e que eu acho que vale muito a pena, que chama Por que as pessoas empáticas serão os líderes do futuro? E aí tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando, a importância da empatia, de você se colocar no lugar do outro. Quem tem esse olhar empático está um passo à frente, porque você consegue olhar o lado do seu cliente ou da pessoa que você atende. Então, é um livro que eu gostei muito. Legal. Bom, eu separei um livro aqui para sugerir. E acabou que a gente falou e eu resolvi mudar a minha dica de livro de hoje. A gente já deu essa dica, mas eu acho que tem a ver com um papo, que é o Mindset, a nova psicologia do sucesso. Sem dúvida. Né? Então, acho que tem mais a ver com o que a gente está conversando do que... O outro também seria bom, mas eu vou guardar o outro para um próximo programa, mas o Mindset é bem interessante, é bem legal. Tá aí, best-seller, todo mundo aí comentando e tal. É um livro muito bom. Bem interessante. Então, fica a minha dica de livro para a gente fechar as dicas de hoje. E, gente, eu vou pedir para vocês, a gente tem um tempinho ainda, temos aí 10 minutos, estamos na marca... Não, 10 não, a gente já estourou, porque eu esqueci que estouramos o tempo, mas de qualquer forma, eu esqueci que temos o início, né? Temos a abertura e tal, então eu queria vamos deixar a nossa convidada encerrar, né, num grande finale o programa, as considerações finais dos meus amiguinhos da bancada. Por favor, Michele, você que está encantada, todos nós estamos, mas você que falou, né, que se colocou mais à frente, encantada com a nossa convidada, por favor, pode começar. Eu mesmo, Érica, adorei.
Normalmente eu gosto muito de conversar com pessoas que não têm o mesmo pensamento que eu, porque eu acho que é isso que tira a gente da zona de conforto e faz a gente refletir. Então, sempre que eu me deparo numa situação, eu procuro uma pessoa para conversar sobre essa situação, que provavelmente vai dizer que eu estou errada, e aí é isso e isso eu acho tão saudável, assim, eu acho que a gente tem que ser desprovido de ego. Qual é a graça de conversar com alguém que fala o tempo todo para você que você está certo e que é isso, é só esse caminho, porque são milhões de caminhos, e eu acho que tudo que você falou traz para isso, né? Então, assim, obrigada pelo seu tempo, obrigada por esse papo. Já deixo o convite aqui para você voltar mais vezes. Acho que a gente pode fazer mais uns 3 programas aí com você, Fácil, pelo menos. Mínimo. Foi incrível e foi uma honra entrevistar você. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Márcio Escudeiro, hoje não rolou, merchan. Pô, raridade isso. Né? Falamos qual é o nome da empresa? É Flicos, não é? Eu acho que chama-se Flicos, mas raridade. Não falamos. Mas, cara, que papo maravilhoso, Sandra. Cara, olha, top, sei lá, 5, eu não sei. Eu não quero aqui comprometer os outros convidados, não. Mas foi um papo sensacional. E falando em empatia, você que tem do outro lado, aqui, pô, se coloca no nosso lugar. Olha só o nível. Né? Tem que se inscrever no canal. O mínimo que se espera que você se inscreva, dê o like e ative o sininho, porque a Érica está mais que convidada para voltar aqui de novo. E eu tenho certeza que o segundo papo vai ser tão bom quanto o primeiro ou melhor. Então, quero agradecer demais, porque foi realmente incrível. Trouxe muito conhecimento, quer dizer, mais uma maneira da gente levar conhecimento para as pessoas, né? E da gente aprender também, que aqui é uma troca de conhecimento maravilhosa, e você ter essa oportunidade de conseguir aí mais um canal, né, de conhecimento, de informação. Valeu, obrigado, Érica, foi realmente sensacional. Eu que adorei, adoro bater papo. Mineiro adora a prosa, né? É verdade. Olha, eu adoro o teu estado. Eu sou baiano de Salvador e baiano adora Minas. É impressionante. Eu gosto mesmo. Frequentei muito, cresci em Minas, sul, acho que é São Lourenço. Cresci ali. São Lourenço, adoro São Lourenço. Exatamente, pô, adoro. São Lourenço e Caxambu, são 2 cidades que eu adoro ali. E BH também, que eu frequentei bastante e tal. Mas, assim, também quero agradecer, eu acho bacana, o que eu acho mais legal, tem um filósofo que diz que é na divergência que nasce a sabedoria. E eu acho que é bem por aí. Às vezes até a gente coloca alguma coisa, um ponto para divergir exatamente para isso, para que a gente possa ter, né, polêmicas, polemizar, mas sempre com muito respeito. Eu concordo que o respeito é a base de tudo. Então, assim, hoje foi uma aula, Érica, literalmente uma aula que você deu aqui, foi muito bacana. Você, portas abertas, se quiser vir toda semana, vai ser uma honra para a gente. Muito bacana mesmo, muito legal poder conversar com pessoas que escutam, né, que sabem escutar, sabe também na divergência, sabe divergir, mas com respeito. Eu acho muito bacana isso. Eu acho que a gente aqui tem dado muita sorte com todos os convidados. Eu não vou para o lado do Márcio de top 5, não, porque aí vai ficar... Não, eu estou esculhambando o resto da galera para eles na próxima vez. Mas com certeza um dos melhores programas, facilmente está lá na lista dos melhores programas aí, porque é muito bacana, é muito, muito legal quando a gente tem essa dinâmica aí, da pessoa não ficar só vindo aqui para se vender ou vender a sua empresa ou ficar, né, falando o que sabe e aí, enfim, é muito bacana mesmo. Eu também estou no time aqui da minha bancada, todos nós estamos... como diria? Me ajuda aí, Márcio. Estamos em êxtase, né? Em êxtase. O papo muito legal. Seja sempre muito bem-vindo ao Top 5, Sandro, é que está todo mundo nesse momento se colocando lá entre os 5, entendeu? Então, por mais que a gente tenha entrevistado, sei lá, 100 pessoas,
Hoje é o programa número 92 ou 93, não tenho certeza. Estamos chegando no número 100 e vamos, se Deus quiser, passar batido por esse número. E lembrando para você do outro lado da telinha, segunda a sexta, a partir das 20 horas, estamos sempre aqui no YouTube. Érica, é com você agora, suas considerações finais. Pô, todos encantados, eu acho também que o pessoal aí do outro lado da telinha ficou encantado. Gente, eu vou falar, tem duas coisas que eu sempre falo, assim, acho que tem muita gente que defende os animais e está tudo certo, eu perdi o meu recentemente depois de 14 anos, foi bem difícil. Tem muita gente que defende a natureza e está tudo certo, porque a gente precisa dela para viver, né? Acho que é uma comunhão, mas poucas pessoas defendem gente. Eu brinco, eu sou uma defensora de gente. Gente tem que gostar de gente, a gente tem que defender a nossa espécie, a gente tem que se defender, a gente tem que se proteger, a gente tem que se gostar. E gostar não é concordar, gostar não é falar sim para tudo. Eu amo a minha filha, a pessoa que eu mais amo na vida, e não falo sim para tudo e não concordo com tudo que ela faz, mas protejo ela, estou do lado dela, quero o bem dela. É isso, a gente tem que se gostar, a gente tem que querer o bem um do outro, tem que tentar se proteger. Não, as pessoas confundem com divergência de opinião. Então, eu faço muito um apelo que gente goste de gente. Outro dia eu vi uma camiseta, quanto mais eu conheço os animais, menos eu gosto das pessoas. Peraí, não, a gente é legal. Somos uma espécie que tem seus defeitos, entendeu? Mas, poxa, vamos nos proteger, vamos estar junto nessa aí. É o apelo que eu sempre faço, assim, depois das minhas palestras e tudo. Gosto de gente, é legal, a gente vive em comunidade, de todos os animais, a gente é o que mais um precisa do outro. Vamos nos unir, né? Eu acho que é bom, importante. Vamos ser grato a tudo que a gente tem, a gratidão faz a gente ser mais feliz. As pessoas têm mania de falar para mim assim, mas eu não gosto do que eu faço. Eu falo assim, aprenda a gostar do que faz. Foi você que conquistou. Isso é o que você tem para hoje. Seja grato e continue lutando para o futuro. Mas isso foi o que você conquistou, então faça isso com você mesmo. Né? Agradeça aquilo que eu tenho, vou fazer com carinho, vou fazer com cuidado, vou fazer com esmero, mas continuo lutando. É isso. Gente tem que gostar de gente e a gente está junto aí nessa. E se precisar, tô aqui, volto com o papo. Adorei o papo. Legal. Bom, eu vou fechar com a audiência, né? A audiência aqui, a gente sempre... Hoje a Sol mandou pra gente aqui, eu guardei esse exatamente para fechar o programa, que ela diz o seguinte, tesão, sexo, paixão, a gente acha até quando não quer. É fácil, acontece toda hora, é reação química, hormônio. O desafio hoje em dia tem sido encontrar afinidade, conexão, companheirismo, papo de raridade, de cotidiano, de construção. Pô, muito legal, muito bacana. Agradeço muito a sua presença, Érica. Volte sempre. E minha bancada, um programaço acima das nossas expectativas. Muito bacana. Gente, eu também tenho um canal no YouTube. Opa! Por favor! Por favor! Como é que é o canal? Fala de novo, Érica Linhares. Érica Linhares, nosso editor, por favor, coloque o canal aqui. Vamos fechar, então. Com K. Já está na telinha e vamos fechar o programa de hoje com essa indicação aqui do canal. Vai lá, se inscreve, like e sininho. Tu não pede oportunidade, não. Eu vou querer você se eu sempre esquecer de vai lá. É isso aí, pessoal. Muito bom, mais um programaço.